Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa videoaula de hoje irá abordar o assunto sobre sujeito e predicado. Numa oração, normalmente, existem dois termos que são essenciais, dois termos que são principais no enunciado, que são o sujeito e o predicado. O que é o sujeito na oração, gente? O sujeito é o elemento, a pessoa, o objeto, o lugar ou qualquer coisa a respeito do qual é declarada alguma coisa. Até parece um pouco redundante, né? Mas geralmente na oração é feito referência a alguma coisa ou a alguma pessoa. E essa coisa ou essa pessoa a respeito de que ou de quem é feita essa declaração é que é chamado de sujeito, certo? Olha aqui. Os estudantes organizaram a homenagem. Aqui nesse enunciado está sendo declarado algo sobre alguém. Sobre quem? Sobre os estudantes. Os estudantes é o sujeito da oração, certo? Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. Então, se aqui no enunciado está sendo falado sobre os estudantes, logo entende que os estudantes é que são, né, o sujeito da oração. O predicado, pessoal, é justamente a informação que é dada a respeito do sujeito. Então, quando no enunciado fala sobre alguém, esse alguém é o sujeito. E aquilo que é falado sobre esse alguém é que é o predicado, certo? Então, os estudantes organizaram a homenagem. Eu já sei que os estudantes é o sujeito da oração. O predicado é toda a informação que é dada a respeito do sujeito. Ou seja, quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é o predicado, certo? Logo, o predicado aqui desse enunciado é: organizaram a homenagem. Olha esse outro exemplo, gente. A Joana toca guitarra. Estou falando sobre quem? Sobre a Joana. Quem é o sujeito? Joana. Toca a guitarra é a informação dada a respeito de Joana. Toca a guitarra é o quê? É o predicado da oração, tá? Então, o sujeito, ele indica quem pratica a ação. O predicado indica a ação praticada pelo sujeito, certo? Então, sujeito e predicado. O sujeito é quem pratica a ação. O sujeito é de quem é falado alguma coisa. O predicado é aquilo que é falado sobre o sujeito. É a informação que é dada a respeito do sujeito. Tudo bem, amados? Olha mais esse exemplo. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. O enunciado está se referindo a quem? Aquela linda moça. Então, entende-se que aquela linda moça é o sujeito da oração. O predicado é: passava por aqui todos os dias. Porque essa é a informação dada a respeito do sujeito, certo? Aqui eu destaquei, olha, o núcleo do sujeito. No sujeito, geralmente tem uma palavra que se destaca, aquela palavra principal que a gente chama de núcleo, tá? Então, aquela linda moça é o sujeito da oração. A palavra moça é a palavra principal desse sujeito. Portanto, é o núcleo do sujeito, tá? Passava é o verbo. No predicado, o predicado verbal, né, principalmente, geralmente nós temos um verbo que indica ação. O predicado, ele sempre vai girar em torno de um verbo, tá? Verbo de ação ou verbo de ligação. A gente irá ver isso detalhadamente mais à frente quando estudarmos sobre os tipos de predicado, tá bom? Mas eu queria que vocês entendessem a questão do sujeito, a questão do núcleo do sujeito, tá? E a importância do verbo no predicado. Aqui nós temos, gente, os tipos de sujeito. Nós já vimos que o sujeito é o elemento a respeito do qual é falada alguma coisa. O predicado é justamente toda a informação que é dada a respeito do sujeito. Agora, o sujeito, ele recebe algumas classificações, tá? Dependendo de algumas características. Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Quando é que nós temos um sujeito simples?
O sujeito simples, pessoal, é aquele que apresenta apenas um núcleo, certo? Como nós vimos anteriormente, o núcleo é a palavra principal do sujeito. Exemplo, o professor já chegou. Quem é o sujeito da oração? Nós temos o professor. Por quê? Porque eu estou falando a respeito do professor, certo? Aqui o núcleo do sujeito é a palavra professor. Observe que aqui é apresentado apenas um núcleo. Nesse tipo de sujeito que apresenta apenas um núcleo é chamado de sujeito simples, certo? O sujeito composto é quando apresenta mais de um núcleo, é quando o meu sujeito ele apresenta mais de duas palavras principais dentro da composição do sujeito. Olha o exemplo. O menino e a menina são irmãos. Observem que aqui, olha, o sujeito é o quê? É o menino e a menina, certo? Por quê? Porque eu estou falando sobre o menino e a menina. O menino e a menina é o sujeito. O núcleo desse sujeito são essas duas palavras, menino, menina, tá? Então, aqui eu tenho dois núcleos. Isso significa que o sujeito é composto, porque apresenta mais de um núcleo dentro do sujeito, certo? O sujeito oculto, gente, como o nome já diz, esse sujeito, ele vem escondido na terminação verbal, tá? Ele é chamado de sujeito oculto ou sujeito elíptico. Por quê? Ele não aparece claramente, mas é possível identificá-lo, tá? Ele é um sujeito determinado, porque dá para identificar, porém não aparece claramente. Olha o exemplo. Fui indignado àquela festa. Quando eu digo fui indignado àquela festa, quem foi indignado? Você tem que olhar com cuidado aqui o verbo, né, a terminação verbal, e você percebe que quando falo fui, estou falando sobre eu, é isso? A primeira pessoa do singular. Mas a palavra eu não aparece aqui claramente. É por isso que é falado que esse tipo de sujeito ele é oculto, ele está escondido, porém é possível identificá-lo. Olha o outro exemplo. Fomos enganados. Quem foi enganado aqui? Nós. Certo? A palavra nós está aqui claramente? Não está. Mas pela desinência verbal é possível saber que está se referindo à primeira pessoa do plural, nós. Não é isso? Fomos enganados. Nós temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não é identificado, tá? Ele não é um sujeito determinado, não dá para identificar, não dá para saber a respeito de quem está sendo falado. Olha o exemplo. Falaram sem provas. Quem falou? Aqui não dá para saber se foram eles, se foram elas, se foram os meninos, se foram as moças, se foram os rapazes, certo? Observe que o verbo ele aparece aqui, olha, na terceira pessoa do plural. Isso ainda determina o sujeito. Não dá para saber a quem o enunciado está se referindo. Olha o outro exemplo. Vende-se casas novas. Quem vende? Não dá para saber. Porque o sujeito é indeterminado, tá? Não dá para identificar o sujeito. A gente tem aqui um enunciado, temos uma informação, mas não sabe a quem essa informação está se referindo, certo? Isso acontece geralmente com verbos que aparecem na terceira pessoa do plural, com verbos na terceira pessoa do singular, com esse pronome ser aqui, tá? O índice de indeterminação do sujeito. Okay? E nós temos também o sujeito inexistente, como o nome já diz, é um sujeito que não existe, ou seja, é uma oração sem sujeito. E que para isso aconteça, existem algumas regras, tá? As orações sem sujeito geralmente acontecem com verbos que indicam fenômenos da natureza, com o verbo haver no sentido de existir, com o verbo fazer indicando tempo decorrido, tá? Geralmente esses verbos eles vão aparecer em alguns enunciados sem a presença de sujeito, porque são verbos impessoais, são verbos que, apesar de indicarem algo, alguma coisa, mas não faz referência a ninguém. Olha um exemplo, choveu muito. Você tem aqui um enunciado, você tem uma informação, mas observa que não está se referindo a uma pessoa específica, a um lugar. Olha, faz 2 anos, nós temos aqui o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, tá? Oração sem sujeito. Olha, o verbo chover, choveu muito, indicando o fenômeno da natureza, o verbo chover, trovejar,
relampejar, são verbos que apresentam oração sem sujeito. E o verbo haver, olha, havia muita gente naquela fazenda. Nós temos aqui o verbo haver, ele pode ser substituído pelo verbo existir, certo? Eu posso, por exemplo, colocar existia muita gente naquela fazenda. Então, todas as vezes que você encontra o verbo haver numa frase e pode ser substituído pelo verbo existir, ele também vai comportar uma oração do tipo sem sujeito, tá? Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Tudo bem? Então, aqui nós temos os 5 tipos de sujeitos, pessoal. Sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo no sujeito. O composto vai trazer mais de um núcleo. O oculto é aquele sujeito que vem escondidinho, mas pela terminação do verbo é possível identificá-lo. O sujeito indeterminado não dá para saber a quem o enunciado se refere, tá bom? Não dá para identificá-lo. E o sujeito inexistente, que acontece aqui com esses tipos de verbos. Verbos que indicam fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo decorrido. Nesse caso, a oração é sem sujeito, ou sujeito inexistente, tudo bem? E bons estudos, pessoal. Aproveita essa videoaula, vejam e revejam novamente se for necessária, tá? Logo mais estaremos em sala de aula estudando de forma mais detalhada, tudo bem? Tchau, tchau!